Boa noite, queridos irmãos, que a paz de nosso Jesus Cristo esteja em nossos corações. Nesta época que estamos mais uma vez nos aproximando do aniversário do nosso glorioso Nazareno. E é por motivo de estarmos já nesse clima natalino que eu trouxe aqui para nós refletir mais um pouco sobre o perdão. O perdão, esta virtude tão difícil da gente concretizar. Isto porque para poder perdoar, primeiro nós temos que conquistar a humildade e combater o nosso orgulho. Somente depois disso aqui é que nós vamos conseguir perdoar os nossos irmãos. Mas mesmo assim nós precisamos aprender a perdoar. E por que nós precisamos? Porque o perdão, ele nos dá mais prazer, ele ajuda mais a quem perdoa do que aquele que é perdoado. E ainda mais, se nós não perdoarmos, não aprender a perdoar, dificilmente nós também seremos perdoados, conforme Mateus falou lá no capítulo 6 do seu Evangelho, dizendo: se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Vejo a dificuldade. Eu observei aqui que o nosso irmão fez a abertura do nosso trabalho com a prece do Pai Nosso. E ele disse ao Pai para nós perdoar e ensinar nós a perdoar os nossos ofensores. Vejam a diferença, né? A verdadeira Pai Nosso, que foi escrito, lá, está lá na Bíblia, está lá no Evangelho, diz para nós, pedindo a Deus para que nos perdoe, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. A diferença é muito grande. Será que nós perdoamos mesmo? Será que nós perdoamos de coração aqueles que nos ofendem? Será que nós seria capaz de perdoar alguém que nos passou a perna para ocupar o nosso lugar na empresa? Será que nós seria capaz de perdoar alguém que falou mal de nossa família, que agrediu a nossa mãe, que agrediu o nosso filho, que agrediu aquela pessoa que amamos? Será? Será que nós perdoaríamos? É difícil, né, meus irmãos? Mas temos que ir aprendendo aos pouquinhos. Tem uma música espírita que eu admiro muito, que diz que perdoar é muito mais do que estender a mão e dizer: eu te perdoo, meu irmão. Porque perdoar de verdade, antes, como eu falei antes, nós temos que primeiro conquistar a humildade. Temos que ter empatia com aquele que nos agrediu. Não podemos guardar ressentimento e nem mágoa daquele que nos agrediu. E será que isso é possível? Será que nós não seríamos coniventes com aquelas pessoas que praticam mal? Não. A justiça será feita, ou pelos homens da terra, ou pela justiça do céu. Mas não cabe a nós ser os justiceiros. Não cabe a nós querer se justificar. Cabe a nós desejar o bem daqueles que nos agrediram e pedir a Deus que eles melhorem, porque um dia eles serão melhores, com certeza. Assim como nós já estivemos numa época atrasada, muito piores do que aqueles que nos agrediram. Porém, existem pessoas que não usam pedido nem desculpas. Ou quando pedem desculpas, é somente quando alguém manda pedir desculpa. Aí eu vi uma historinha de um menino que bateu no coleguinha de aula dele
Aí vem a mãe, pegou ele pelo braço e fez ele ir lá pedir desculpa. E o que acontece com a criança? Ele baixa a cabeça, né, e faz uma cara triste, né, de bravo, diz assim, desculpe, e vira as costas e sai correndo. Será que isso é desculpar, meus irmãos? Não, isso não é desculpar. Mas nós estamos muito longe ainda de chegar a uma posição dessas, da nossa evolução espiritual, de chegar ao ponto de não guardar nenhum rancorzinho daquele que nos agride. Mas podemos, aperfeiçoando aos pouquinhos, e começar a desculpar e a perdoar pelo menos aquelas ofensas mais simples, mais comuns, mais corriqueiras, porque geralmente nem essas nós não perdoamos. Como seria bom se as pessoas se desculpassem a todo momento. Quantas brigas de casais seriam evitadas? Quantas brigas de trânsito seriam evitadas? Quantas brigas em estádios de futebol, né, meu irmão? Como aconteceu, né? Infelizmente, com o meu time, né? Mas quanta coisa poderia ser evitada se as pessoas compreendessem e se desculpassem. Afinal, é tão pouca coisa. Um dos males maiores que a falta do perdão nos traz é a mágoa. Porque a mágoa é filha do orgulho. A mágoa é como aquela ferrugem que vai corroendo nós por dentro aos pouquinhos. E nós temos que passar uma lixa nessa ferrugem antes que ela tome conta de nosso coração. E essa lixa chama-se amor e perdão. E se nós não conseguir passar essa lixa, nós não conseguir tirar esta ferrugem do nosso peito, do nosso coração, nós poderemos levar esta mágoa para o além-túmulo. Poderemos reencarnar numa próxima encarnação com mágoa. Por isso Jesus falou: reconciliai-vos o mais cedo possível com seu adversário enquanto estiver com ele a caminho, para que não suceda que ele vos entregue ao juiz e sejas mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não pagareis o último centavo. Quem é esse juiz que vai nos julgar? Que lei é esta que este juiz vai aplicar na nossa sentença? Vocês se lembram? Quem já leu o Livro dos Espíritos, na questão 621, quando Kardec perguntou aos espíritos onde é que está a lei de Deus? E eles responderam: na consciência. Esta é a nossa lei que vai nos levar para a prisão. Esta lei está dentro de cada um de nós. E é ela que vai bater aquela tecla até que um dia nós consiga compreender o erro que praticamos e vá até o nosso irmão pedir desculpa ou pedir perdão. Outra coisa que nós aprendemos aqui na nossa casa espírita é que o ódio e a mágoa nos deixa algemados aquele a quem odiamos. E para abrir essa algema é somente com a chave do perdão. Vocês já notaram que quando nós não gostamos de alguém, parece que a todo momento nós nos encontramos com essa pessoa? Não acontece com vocês? Enquanto mais a gente tenta se desviar daquele que nós não gostamos ou odiamos, mais nós encontramos com ele. E cada vez que nós encontramos com ele, temos um choque interno que abala toda a nossa estrutura do ser. E isso quando essa pessoa que odiamos não é aquela que vai nos alcançar a mão no momento que nós estivermos em dificuldades. Acontece muito isso. Aquelas pessoas que nós não gostamos, é aquele que nos alcança a mão. E como eu disse antes, quando nós aprendemos ali, quando não gostamos de alguém, essa pessoa pode reencarnar na nossa mesma família, para que haja reconciliação. Quem é que não tem algum parente próximo que não gosta nem de ficar perto dele? Algum irmão,
algum tio, algum cunhado, alguma tia. Não é verdade? Quando a gente se aproxima dessa pessoa, a gente sente alguma coisa ruim. É claro que nem sempre, não quero com isso dizer que sempre que nós não gostamos de alguém, que não exista uma justificativa para o fato, nem sempre a causa está lá na nossa encarnação passada. Pode ser incompatibilidade de genes, né? Às vezes acontece. O cara é colorado, eu sou gremista, então não gosto da cara dele. Mas nem por isso nós vamos deixar de ser amigos. Não é assim que a gente usa dizer? É isso, meu amigo? É isso aí. Bom, eu vou encerrar essas nossas breves palavras de hoje. Uma mensagem que o Espírito Simeão deixou para nós espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 10, no item 14. E disse esse irmão: Espíritas, nunca vos esqueçais das palavras, bem como das ações. O perdão das injúrias não deve ser uma palavra vazia e inútil. Se vós dizeis espíritas, sede-o de fato. Esqueceis o mal que vos foi feito. Deus vos conhece e sabe o que se passa dentro de cada um, de cada coração dos seus filhos. Feliz daquele que pode chegar à noite e dizer ao deitar-se: nada tenho contra meu próximo. Nada tenho contra meu próximo. E com essas palavras, meus irmãos, nós vamos nos preparar então para o passe espiritual, ou passe coletivo, como quiser. Vamos sentar-se confortavelmente na cadeira, relaxem os ombros, relaxem a testa, relaxem o maxilar. Vamos pedir para o nosso amigo botar um fundo musical. Aqueles que estão em casa assistindo pela internet, se quiserem, pode colocar um copo d'água na frente do receptor para ser fluidificado. Procurem harmonizar-se com todos os sons, seja da rua, nada vai atrapalhar a nossa concentração. Agora, todos fechem os olhos. Sintam-se em paz. Serene a sua mente. Sinto esses fluidos benfeitores que reinam nesse ambiente. E agora, percebam que uma luz tão forte está girando em frente do seu peito, no chakra cardíaco. Essa luz quer mudar a sua vida a partir de hoje. Sinta um raio poderoso de amor e de perdão entrando no peito daquela pessoa que você precisa perdoar ou ser perdoado. Queira do fundo da sua alma a felicidade dela. Entenda que tudo o que aconteceu só fez vocês amadurecerem espiritualmente. E assim, meus irmãos, graças a Deus, o passe foi dado. Podem abrir os olhos, vamos agradecer a Deus, a Jesus e a falange de Dr. Bezerra de Menezes por tudo que recebemos aqui nesta casa, nessa noite. E lembre-se que nessa noite, ao deitar, vamos lembrar das palavras do Simeão: nada tenho contra meu próximo. As pessoas que têm passe especial continuem sentadas para